Oiê, pode olhar. Eu sou Ayrton Marques e estou de volta para mais um episódio do videocast de entrevistas do Olhar Direto. E hoje o nosso papo reto e direto é com o secretário de Justiça, Vitor Hugo Brusolato. Está no ar mais um episódio do Pode Olhar, agora direto do nosso novo estúdio, aqui na sede do OD, em Cuiabá. Um espaço pensado para receber bem os nossos convidados e para levar ao público jornalismo de qualidade, com entrevistas aprofundadas e perguntas que não fogem de temas sensíveis. Credibilidade, conforto e compromisso com a informação são marcas do Olhar Direto e essa nova fase reforça isso. O estúdio é novo, mas eu continuo contando com a ajuda dos meus colegas de redação e hoje eu recebo aqui o jornalista Luiz Vinícius, que escreve para o Caderno de Política do OD. Luiz, muito obrigado por ter aceitado o convite e estar aqui na nossa estreia, nesse novo estúdio. A gente é um pouco mais nervoso, né? Tudo diferente, né? Mais bonito, né? Tem que combinar com o cenário. Enfim, mas muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, Ayrton, eu agradeço a oportunidade, sabe que é uma honra para mim estar estreando aqui. Quero parabenizar você, toda a direção pelo estúdio. Quero parabenizar também o doutor por ter nos atendido aqui. E eu quero deixar bem claro, doutor, que vai ser um papo bem descontraído, bem legal para a gente e vai ser um bom papo, tenho certeza disso. Exato. Secretário, muito obrigado por ter aceitado o convite do Pode Olhar e estar aqui também nessa nova casa, né, digamos assim, do nosso videocast. Um marco para a gente também, que está aí com um pouco mais de um ano. Enfim, muito obrigado por ter aceitado, seja bem-vindo. Muito obrigado, eu que agradeço pelo convite. É uma honra, né, poder fazer parte aqui dessa história, desse estúdio novo. Quero parabenizar o Olhar Direto, ficou sensacional. Estou muito feliz e honrado por ser a primeira entrevista aqui nesse estúdio novo. Estamos à disposição, obrigado pela receptividade, estou me sentindo em casa e vai ser um prazer a gente poder falar um pouquinho dos trabalhos que nós estamos realizando, uma prestação de contas para a sociedade, do trabalho que nós estamos realizando nessa secretaria, que é uma secretaria nova, Secretaria de Estado de Justiça. Estamos à disposição. Ayrton, Luiz, muito obrigado, viu? Antes da gente começar a nossa conversa de fato, um recado para você, que além do YouTube, onde você está nos assistindo e vendo este cenário novo, você também acompanha esse episódio na íntegra e em formato de áudio nas principais plataformas de podcast. Então é só pesquisar Pode Olhar no Spotify, no Deezer e no Apple Podcast. E você também pode ser um seguidor fiel do nosso videocast aqui no YouTube. Então assine o nosso canal e ative o sininho para ser notificado a cada vez que o novo episódio for disponibilizado. Lembrando que isso acontece toda quinta-feira. E aí, com o episódio no ar, você pode deixar a sua opinião nos comentários e compartilhar com amigos e familiares. E se você quer saber informações dos bastidores, saber como são feitas as nossas gravações e agora os detalhes do nosso novo estúdio, segue a gente nas redes sociais, é só pesquisar Olhar Direto Oficial em qualquer uma delas. Secretário, o senhor aí é natural do interior de São Paulo, né? E tem uma longa trajetória na Polícia Civil de Mato Grosso. O senhor já passou por algumas delegacias como a GCCO, DRE, DEMA. Como que foi essa transição da carreira policial para um cargo político estratégico, né, que é o de secretário de Justiça? Bem diferente, né? Bem diferente, um desafio novo, um lugar estratégico. Como você disse, eu tenho 18 anos como delegado de polícia aqui no estado, ingressei em 2007, tive uma trajetória no interior do estado, passei por algumas cidades aí da região sul do estado, na regional de Rondonópolis. Em 2013, que eu vim para Cuiabá, eu trabalhei na Delegacia do Meio Ambiente, lugar que eu conheci realmente o estado. Ela tem uma atribuição estadual e a gente sempre atuava, né, principalmente nos 3 biomas aqui existentes, no Pantanal, na Amazônia e no Cerrado. E depois aí começou a minha trajetória no enfrentamento às facções criminosas, quando eu fui em 2015 para a Delegacia de Roubos e Furtos de Veículo. Naquela oportunidade, tinha uma crescente da subtração de veículos, uma facção aqui existente estava se estruturando através dessa subtração de veículos,
trocando por drogas aqui na Bolívia, né? Trocando esses veículos por cocaína na Bolívia. E ali a gente começou uma série de investigação e nós começamos a entender esse cenário, a atuação criminosa dessa facção criminosa aqui no estado. Depois eu trabalhei na Delegacia de Repressão a Entorpecentes, também já nesse enfrentamento às facções, no tráfico interestadual principalmente, um trabalho integrado entre as forças de segurança, fizemos várias apreensões e operações policiais nesse enfrentamento. Na sequência, eu fui para a Gerência de Combate ao Crime Organizado e depois para a diretoria da Polícia Civil, em uma diretoria denominada Diretoria de Atividades Especiais, e tive a missão ali, o privilégio, né, de trabalhar na gestão da Polícia Civil, trabalhando de forma específica no enfrentamento às facções. Nós fizemos um planejamento estratégico operacional para fazer o acompanhamento das facções, da atuação das facções criminosas aqui no nosso estado. E naquele momento a gente percebeu, né, que vários líderes das facções que atuam aqui no estado já estavam presos. E a gente chamou a atenção, né? Olha, nós precisamos de uma atenção maior para as unidades prisionais, para ter o controle desses faccionados que de dentro das unidades prisionais continuam orquestrando crimes graves, cruéis, como homicídios que a gente acompanhou no final do ano passado. E naquela oportunidade desse trabalho, né, realizado na Polícia Civil, eu fui convidado pelo governador do estado para assumir dentro do programa Tolerância Zero. É importante a gente lembrar que a Secretaria de Estado de Justiça ela nasceu com o programa Tolerância Zero às facções criminosas. Tive ali o convite por parte do secretário Roveri, né, do governador. Fiquei muito feliz e honrado pelo convite, pela responsabilidade da missão, né, mas eu não, assim como na minha trajetória profissional, eu nunca recusei trabalho, desafios. Então eu sou servidor público, estou aqui para servir, prestar o melhor serviço à sociedade, e nesse contexto eu aceitei esse convite, essa missão, eu me encaro como uma missão profissional. E estamos aí realizando esse trabalho com um grande objetivo, dentro de todo esse contexto do programa Tolerância Zero, é controlar as facções criminosas que estão dentro das unidades prisionais. E desde então, inclusive hoje, nós já estamos aí exatamente 6 meses desse programa, desse trabalho operacional nas unidades prisionais. Então você acredita que essa foi um dos motivos do governador ter escolhido o senhor como secretário de Justiça, por esse trabalho anteriormente que o senhor fez nas unidades penitenciárias do estado? Olha, com certeza. O governador é uma pessoa muito ligada às questões de segurança pública. Ele acompanha o trabalho feito pelas forças de segurança. E com isso ele acompanhou todo esse trabalho desenvolvido, né? Graças ao trabalho em equipe da Polícia Civil que vem realizando, né, com toda a equipe, com todos os delegados, investigadores e escrivães, um trabalho diferenciado no enfrentamento às facções criminosas. Nós conseguimos ali orquestrar e planejar 2 grandes operações que acompanham diariamente a dinâmica da atuação das facções criminosas no estado, que foi a Operação Erga Omnes, que é uma operação estadual, de atuação obrigatória por parte de todas as delegacias, e agora esse ano que é uma operação interpartes. Então, dentro de um planejamento estratégico, operacional e investigativo da Polícia Civil, e eu tive a honra e o privilégio de poder comandar essas operações, com certeza esse trabalho, né, demonstrou ali toda a confiança por parte do governador para poder me chamar, e eu fico, como eu disse e repito, muito feliz e honrado, e encaro isso como uma missão. Secretário, a nomeação do senhor veio após a recriação da Secretaria de Justiça, que antes de 2019 já era desmembrada, né? Então, no primeiro mandato, o governador Mauro Mendes decidiu unificar
essa pasta, essa parte da segurança pública dentro da CESP, né? Muitos especialistas avaliam que isso foi um erro e que acabou fortalecendo as facções criminosas dentro dos presídios mato-grossenses. O senhor acredita que foi realmente um erro ter juntado essas duas pastas e que foi preciso fazer essa correção agora no final do ano passado? Não, eu não vejo como um erro. Existe muito momento, né? Como eu disse, o crime, principalmente o crime organizado, ele é dinâmico. E o governador é muito atento. Naquela oportunidade, ele viu, né, a necessidade dessa união das secretarias. Mas como ele acompanha e ele viu, e ele não tem problema, né, de tomar essa decisão, assim como ele tomou, naquele momento específico, em razão do dinamismo da criminalidade organizada, da atuação cruel das facções criminosas, tomou a decisão de separar novamente, uma decisão acertada, mas pelo momento. São momentos, são fases, né, dentro desse dinamismo da atuação das facções criminosas que ele tomou a decisão. Você não acha que o governo pode ter subestimado aí o poder do crime organizado no Estado, secretário? Olha, não vejo isso. A atuação das facções não é um privilégio só do Estado de Mato Grosso, é uma realidade do país, né? A atuação das facções criminosas, essa crescente das facções criminosas não é uma exclusividade do Estado de Mato Grosso, isso é um problema nacional. E digo mais, não é um problema exclusivo de segurança pública, né? São questões que ultrapassam as barreiras da segurança pública, que só as forças de segurança pública não vão resolver esse problema da atuação das facções criminosas, né? A gente precisa de políticas públicas de uma forma genérica, na parte de educação, programas sociais, a municipalização, principalmente fortalecer algumas regiões, o Estado presente realmente em todos os municípios, porque a atuação das facções, ela ocupa esse vácuo de poder. Sim. Ela dá esse assistencialismo que o Estado às vezes não chega, ela ocupa territórios. Então o problema da atuação das facções criminosas ultrapassa as fronteiras da segurança pública e as fronteiras do Estado. É um problema nacional que deve ser encarado por todos os políticos, né? O nosso Congresso Nacional, fico muito feliz, recentemente passou agora a questão do terrorismo, né? Espero que isso seja aprovado. Então, mas nós precisamos tomar medidas, não só na legislação, na atualização do nosso ordenamento jurídico, que é necessário, mas nós temos que repensar várias formas da política pública no nosso país, para que a gente possa, de forma eficiente, fazer esse enfrentamento às facções criminosas. A gente vai detalhar um pouco mais sobre essas medidas, a visão que o senhor tem sobre também essa questão das leis mais rígidas durante nossa conversa, mas eu gostaria de aproveitar o gancho, né, de 6 meses de operação completadas agora. Quais são as medidas efetivas que a Secretaria, que foi criada um pouquinho depois, já tomou para tentar controlar mais as facções criminosas dentro dos presídios? O que nós fizemos lá para fazer esse controle, né? O Estado tem que ter o controle dentro das unidades prisionais, ordem, disciplina, o controle das facções. Obviamente que dentro desse enfrentamento às facções é importante a gente pensar na ressocialização. A ressocialização, ela faz parte do enfrentamento às facções. E o Estado vem dando oportunidades de trabalho, de profissionalização, através da educação, vários cursos nós estamos dando para tirar essa pessoa do mundo do crime. Mas aquele que não quer sair do mundo do crime, que continua ali com essa missão de práticas delituosas, aí vem o controle. O que nós estamos fazendo, o que nós realizamos desde o início que nós chegamos? Nós estamos revisando todos os procedimentos operacionais, então nós revisamos a forma de atuação da Polícia Penal, que faz o controle das unidades, né? Essa atribuição está na Constituição, e nós estamos ajustando todos esses procedimentos aliado com a utilização de ferramentas tecnológicas, com a utilização de scanner corporal, detectores de metal, raio-x. Então nós estamos adequando todo esse aparato para o controle, principalmente para evitar a entrada de ilícitos nas unidades prisionais. E de forma concomitante, nós estamos fazendo esse ajuste
e nós estamos fazendo operações policiais dentro das unidades de revista, de busca, para retirar os objetos que porventura entraram, né? E com isso nós já realizamos 265 operações desde novembro, 28 de novembro, e já retiramos mais de 2.000 aparelhos, né? Obviamente que a gente faz o controle para medir a eficiência, a eficácia desse trabalho. E nós já fizemos nesse período 5 grandes operações que foram deflagradas em todas as unidades. Nós temos 41 unidades aqui prisionais no estado e a gente já deflagrou 5 operações de forma simultânea. E ali a gente notou, inclusive nós fizemos a última na semana passada, a redução. Nós não estamos encontrando mais aparelhos, nós não estamos encontrando mais substâncias entorpecentes. Então, todo esse ajuste que está sendo feito na parte operacional e tecnológica já está surtindo efeito. Em 80% das unidades, nós não encontramos nenhum ilícito. E nas demais que a gente encontrou, houve uma redução ali de 70% da apreensão referente à primeira operação. Então, de fato, esses objetos, esses ilícitos não estão entrando, né? Não que era o estão grande entrando. problema. E nós estamos, podem notar, todo final de semana, quando tem um período de visitação, vários visitantes estão sendo autuados, né, conduzidos por conta do flagrante. Nós estamos pegando ali, as pessoas não conseguem entrar. Não conseguem entrar porque são aparatos tecnológicos, o scanner corporal, adequado já à decisão do Supremo Tribunal Federal, que fala que não pode ter a revista vexatória. Então, nós estamos já adequando essa realidade, cumprindo a decisão do Supremo. Então, todo esse aparato tecnológico, nós estamos conseguindo impedir a entrada e realizando ali, né, essas prisões de visitantes que insistem em entrar, né, talvez até tendo ali o aliciamento da própria facção, mas não consegue entrar porque todo esse aparato está funcionando e a gente está conseguindo fazer as prisões em flagrante. O senhor citou aí que tem detenções de parentes que levam algum ilícito para alguma pessoa que está presa, né? Mas a gente tem um caso de uma advogada que ela foi presa numa semana, na outra semana ela foi presa. Às vezes o senhor tem a sensação que está enxugando gelo, secretário? De forma alguma, a gente vem avançando, como eu disse, todo esse trabalho vem surtindo efeito, nós estamos com controle das unidades prisionais, nós estamos realizando a prisão de visitantes, de advogados e de servidores. Né? É importante a gente ressaltar que a grande maioria, 99,9% dos nossos servidores, dos nossos policiais, eles são honestos, são compromissados, estão dedicados a esse com o programa Tolerância Zero, vêm fazendo um trabalho extraordinário, mas aqueles que não estão, né, que estão desviando a conduta, inclusive nós já fizemos prisões em flagrante de servidores entrando com celular, entrando com droga, nós vamos cortar na própria carne, mas para que a gente possa manter esse controle das unidades. Então, não importa se é visitante, se é parente, se é advogado, se é um policial. Nós vamos fazer o trabalho, a lei vale para todos e o resultado já está aí. Qual que é o resultado que a gente espera com esse controle das facções criminosas? O resultado que foi apresentado pela Secretaria de Segurança Pública num balanço recente. Nós estamos contribuindo e é importante a gente lembrar o seguinte, a Secretaria ela foi separada da Secretaria de Segurança Pública, Sim. mas as ações elas são integradas. Né? A gente trabalha de forma integrada dentro do programa Tolerância Zero e todo esse trabalho a gente vem contribuindo para a redução dos índices de criminalidade. Recentemente a CESP lançou aí os índices, né? Redução de homicídio, redução dos crimes violentos, principalmente roubo seguido de morte. Então nós, dentro desse trabalho de controle das unidades prisionais, nós estamos contribuindo diretamente com a segurança pública, com a tranquilidade, né, e com a paz social aqui no nosso estado. Secretário, muitos dizem que as nossas unidades prisionais são faculdades do crime. Ou seja, às vezes a pessoa entra lá, não estando faccionado, não participando de nenhuma organização criminosa armada,
e é batizado, é cooptado por essas facções criminosas. Como que é o trabalho da Secretaria para evitar esses casos? Há separação de presos faccionados e não faccionados para que isso não ocorra, para que esse cara que entra lá sem ser faccionado saia um tempo depois já prestando serviços e até mesmo obrigados a prestar esses serviços às facções criminosas? Excelente pergunta. Isso é muito importante dentro do processo de ressocialização e do controle das unidades prisionais. A gente ter essa divisão, não dá essa oportunidade. A pessoa às vezes entra lá, não é faccionado. Às vezes cometeu um crime, a primeira vez, não é um crime grave que há necessidade da privação da liberdade, e o Estado tem que dar essa oportunidade. E hoje nós estamos fazendo isso. O que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo operações nas unidades, nas grandes, principalmente nas penitenciárias, e aqui a gente já fez na Penitenciária Central do Estado, na PCE, fizemos recentemente no Agamenon, presídio lá de Várzea Grande, e semana passada nós fizemos no presídio feminino. O que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo uma limpeza nas unidades, literalmente uma limpeza. A gente faz um trabalho operacional de retirada desses ilícitos, a gente tira todo o lixo das unidades, a gente está lavando, higienizando as unidades prisionais e separando presos provisórios, presos condenados, com condenação definitiva, presos faccionados, presos eventuais. Então, nós estamos fazendo um trabalho e às vezes demora dias, né, para fazer todo esse trabalho. E o objetivo é ampliar esse trabalho para os demais presídios, Água Boa, Sinop e lá em Rondonópolis. Então, a gente quer fazer toda essa divisão para evitar o aliciamento por parte das facções, porque às vezes a pessoa não tem opção. Ela entra no ambiente e ela é obrigada a faccionar, filiar numa facção criminosa, e é isso que a gente quer evitar, esse crescimento numérico por parte das facções dentro das unidades prisionais. E como que é feito, só complementando, Luiz, licença, como que é feito também a questão de facções rivais? Há alas separadas de facções rivais para que não haja um conflito entre eles? Só completando essa pergunta sua, acho que foi no ano passado, secretário, faccionados do PCC, eles ficaram num anexo próximo à PCE, que todo mundo sabe é um lugar onde está presos as principais lideranças do Comando Vermelho. O Estado tem conseguido administrar isso muito bem? Sim, existe uma divisão, né? Obviamente que a gente tem que ter também esse cuidado para não ter uma rebelião, algo nesse sentido. Então o Estado tem esse controle, nós temos essa divisão, porém é importante ressaltar que alguns estados fazem esse controle com facções rivais na mesma unidade. Né? Então, é uma metodologia que está sendo testada em algumas unidades da federação, alguns estados, vem dando certo, mas aqui a gente ainda tem essa divisão, né? Obviamente que a gente tem todo o sigilo por parte dessa construção, mas existe essa divisão, né? Existe essa precaução para que a gente não tenha um conflito, mas alguns estados já estão fazendo essa união, obviamente que dentro separando por raios, né, por pavilhões, mas já tem alguns estados testando e a gente está acompanhando aí, mas dentro de uma responsabilidade, dentro de um estudo e de um planejamento sério, né? Nós não vamos fazer nada aleatório, sempre com muito estudo, com muito respaldo, com muita responsabilidade e, acima de tudo, planejamento. Secretário, o senhor mesmo já falou e a gente tem noticiado, sabe disso, de crimes que são orquestrados e idealizados de dentro dos presídios mato-grossenses, né? Já pelas lideranças dessas organizações criminosas armadas. Além desse trabalho de impedir a entrada de celulares, de outros objetos ilícitos, como que a Secretaria está trabalhando também para, de fato, isolar essas lideranças? A gente tem até mesmo a questão de uma tecnologia já utilizada em outras unidades, em outros estados e países, que é o bloqueador de sinal, né, de celulares. Isso já está em prática em alguma unidade em Mato Grosso? Isso é pensado também pelo Estado? Primeira coisa que nós temos que pensar, todo recurso tecnológico, bloqueador de sinal, raio-x, tudo isso é bem-vindo, mas nós temos que fazer o dever de casa. A nossa principal atribuição é manter o controle e a segurança das nossas unidades. Para isso, a gente não pode deixar que nenhum ilícito, principalmente o celular,
entre nas unidades. Então é isso que nós estamos fazendo. O dever de casa, a atribuição de um policial penal é impedir a entrada de ilícito nas unidades prisionais. Depois aí a gente vem para o auxílio. Isso é um auxílio tecnológico dentro dessa segurança das unidades. Foi realizada no ano passado uma prova de conceito de uma empresa aqui e não deu certo, né, para bloqueador de celular. Não deu certo. Na PCE, aqui em Cuiabá. Na PCE. Nós estamos vendo outras possibilidades. O que aconteceu que não deu certo, secretário? Eu não participei desse processo porque ainda foi na gestão que estava na Secretaria de Segurança Pública. Né? Então eu não participei dessa prova de conceito. Né? É uma prova de conceito que é um teste para ver se contrata o serviço ou não. Não sei o que aconteceu, mas nós estamos vendo algumas possibilidades dessas ferramentas tecnológicas que venham a contribuir com o trabalho da atribuição do policial penal, que é não deixar esses objetos entrarem, né? E com isso, são várias possibilidades que ainda nós estamos estudando, vendo, conversando com as empresas, vendo o que tem de mais moderno no mercado para que a gente possa tomar uma decisão correta. Mas, secretário, enquanto o Estado fica aí nessa questão meio que burocrática, o criminoso, o faccionado, ele parece que está sempre 2 passos na frente da segurança pública. Você não acha que a segurança tinha que agilizar esse processo de bloqueador? Porque o policial penal, lá na ponta, ele não consegue identificar todo mundo que entra com o celular. Você não concorda comigo? Não, porque nós estamos fazendo esse trabalho. Nós já não estamos encontrando celulares nas unidades. A penitenciária central, só para os senhores terem uma ideia, nós tivemos uma lei aprovada no início do ano, uma lei que tratou de vários assuntos. Raio de segurança máxima, assistência material, proibição de utilização de celular dentro das unidades prisionais. Então são vários capítulos. O primeiro capítulo, dada a importância do tema, foi a regulamentação do raio de segurança máxima dentro da penitenciária central. Ali abriu-se a possibilidade de uma decisão administrativa isolar os líderes de facção. Quando a lei foi aprovada, foi o primeiro ato que nós fizemos lá na secretaria. Nós isolamos 25 líderes de facção criminosa. Né? Então, eles estão em celas individualizadas, celas, né, individuais, banho de sol individual, uma série de restrições, e nós temos esse controle. Ali não entra celular, nós não tem comunicação. E aí eu falo que a contribuição da Secretaria de Justiça com a segurança pública, com esse trabalho houve uma redução. Se você pegar o período do tolerância zero aqui no estado, em algumas regiões sensíveis, como Sorriso, como Cáceres, algumas regiões houve a redução de 90% dos homicídios. Né? Então, nós estamos fazendo, sim, esse controle, né? Porque nós estamos conseguindo impedir a entrada desses celulares. Né? Agora, a decisão, porque são equipamentos caros, né? E precisam desse teste. Né? A prova de conceito da empresa passada foram meses. Né, foram meses aí de prova de conceito para ver se adequa à realidade. Nós temos uma peculiaridade da nossa penitenciária central do estado, está no meio da cidade. O direito do cidadão, do morador ali que mora vizinho, de falar no seu telefone não pode ser tolhido com uma ação irresponsável, sem planejamento por parte do Estado. Questão financeira, o preço dessas tecnologias é um problema também para o Estado? Falta dinheiro para isso? Não é problema, não é problema. É mais do equipamento adequado à nossa realidade, que cada estado, cada unidade prisional tem a sua realidade, tem as suas peculiaridades. A gente sabe que falta aí praticamente 18 meses aí de gestão do governador Mauro Mendes. É possível, secretário, que ele saia do governo sem que esse sistema de bloqueador de celular seja implantado em Mato Grosso? É possível. Sabe por quê? Porque isso não é o fator, nós não estamos aí, o problema não é a questão do bloqueador do celular, porque o celular não vai ter, nós não vamos ter celular dentro dos presídios. Então, a gente ajustando isso aí, não há necessidade. Por que nós vamos gastar dinheiro público de uma ferramenta que não há necessidade, porque o celular não está entrando, entende? Então é todo esse planejamento que a gente tem que ter. Nós não podemos usar o bloqueador de celular, um equipamento que é caro,
O Estado tem condição? Tem, mas é um equipamento caro, como uma muleta. A gente colocar lá, e deixar as portas abertas. Então, o controle que nós estamos fazendo está surtindo efeito. O celular não está entrando nas nossas unidades prisionais. Então, é tudo isso que a gente tem que avaliar. Não é o principal, é um acessório. O principal tem que ser feito, e assim como nós estamos fazendo, com o trabalho da Polícia Penal. O trabalho diário de controle, de procedimento, de revista. Esse é o trabalho, né? Então, é isso que nós estamos fazendo. Secretário, nesse período que o senhor está aí na secretaria, que foi apresentado até mesmo esse projeto, né, que regulamentou algumas questões do sistema penitenciário, a mais polêmica é a questão dos mercadinhos nos presídios, né, as cantinas. O projeto do governo proibia a existência desses mercadinhos nas unidades prisionais. A Assembleia aprovou essa matéria permitindo com alguma regulamentação. O governador vetou, a Assembleia derrubou esse veto. Um novo projeto proibindo esses mercadinhos também foi apresentado, mas acabou arquivado por falta de assinaturas nesse último mês. O governo desistiu dessa ideia de proibir integralmente os mercadinhos. O que a Secretaria e o Estado estão fazendo para tentar proibir a existência dessas cantinas nas unidades? Se me permite fazer uma contextualização, sim, claro, até para a gente poder prosseguir. Quem está assistindo entender. Nós, dentro do programa Tolerância Zero, quando a gente levou essa minuta, essa lei, que trata do raio de segurança máxima, trata da proibição da utilização de celulares, dos procedimentos administrativos das pessoas privadas de liberdades que praticam transgressões dentro das unidades prisionais, da assistência material, que é o fechamento dos mercadinhos, qual foi a fundamentação? A gente tratou isso já logo no início do programa, dentro do comitê. O comitê, ele é presidido pelo governador e participa todos os poderes, executivo, legislativo, judiciário, várias instituições, a OAB, Defensoria Pública, Ministério Público. E logo no início, quando a gente apresentou essa minuta, ainda como na Secretaria de Segurança Pública, nós fundamentamos o fechamento dos mercadinhos em estudos recentes realizados no cenário nacional, pela Secretaria Nacional de Políticas Penais, a Senapen, vinculada ao Ministério da Justiça, onde eles emitiram uma nota técnica dentro de um processo do Rio de Janeiro, que lá houve uma determinação para fechar os mercadinhos. A Senapen, essa secretaria do Ministério da Justiça, ela disse o seguinte, ela fez um estudo técnico no cenário nacional e identificou o seguinte: essas cantinas, esses mercadinhos existentes em todo o país, elas não servem para dar assistência material, porque são produtos que não vão ali, não estão atendendo o básico, as necessidades básicas da assistência material, e só estão servindo para fortalecer financeiramente as facções criminosas. Isso está num estudo técnico realizado por profissionais da Secretaria Nacional de Políticas Penitenciárias. Além disso, de forma paralela, existe uma recomendação do Conselho Nacional de Políticas Criminais e Penitenciárias, também vinculada ao Ministério da Justiça, com uma recomendação a 02 do ano passado, falando para fechar os mercadinhos nas unidades prisionais, porque esses mercadinhos só servem para fortalecer financeiramente as facções. Então a gente levou isso para um debate dentro do comitê e nós chegamos à conclusão, todas as instituições e os poderes presentes chegaram à conclusão, beleza, vamos fechar, e nós colocamos isso na lei. Então houve essa discussão, né? Quando a gente levou Casa Civil, Assembleia Legislativa, a gente já tinha debatido. E aí, isso ainda o ano passado, na primeira discussão na Assembleia, já no início desse ano, aí foi reaberta a discussão dos mercadinhos, né? Algumas entidades achavam a necessidade, e aí Entrou a questão política na avaliação do senhor nessa questão? Interferências técnicas e políticas, né? E aí mudou o texto da lei. Por isso que como foi aprovado o texto diferente do que a gente tinha discutido, que o governador vetou. O governador vetou porque a gente já tinha discutido isso de forma técnica. Então houve o veto, depois houve a derrubada do veto, recentemente um novo projeto que não prosperou. Então qual a fase que nós estamos?
nós vamos regulamentar, né? A lei fala que permite a existência dos mercadinhos desde que seja administrado pelos os conselhos da comunidade. Então, agora nós estamos na fase da regulamentação através de um decreto. O que a gente quer? Transparência no processo. A gente não quer que as facções se fortaleçam financeiramente, que isso seja um fortalecimento financeiro para as facções. Então, a gente quer regulamentar os itens que podem ser vendidos. Uma fiscalização da própria secretaria encontrou cueca Calvin Klein, Nutella, Exato. bolacha, tudo quanto é coisa, isso né? não é Tinha assim. Mercadinho em bairro que não tinha tanta coisa que tinha nesses mercadinhos. Exato, a gente presídios. precisa ter uma razoabilidade, né? Então, a gente vai elencar os produtos, são produtos básicos, né? Sabonete, pasta, produtos que o Estado não fornece, né? E o Estado vem fornecendo, está dando toda essa assistência material. A gente entrega um kit a cada 15 dias para cada pessoa privada de liberdade, cada reeducando recebe um kit com os seus produtos de limpeza, com os seus produtos de higiene pessoal. Então, o que a gente vai regulamentar são os itens que o Conselho da Comunidade vai poder comercializar, a forma como que vai ser comercializado dentro das unidades prisionais, para que o Estado tenha o controle, para que esse mercadinho, essa cantina, não sirva ali para fortalecer e ter uma discriminação dentro das unidades prisionais. Então, agora só uma pergunta, e sem querer realmente polemizar, fazer uma polêmica rasa mesmo, o governo aí definitivamente desistiu dessa luta de ir contra a questão dos mercadinhos, é isso? Sim, nós vamos regulamentar, vai existir. Entendi. Essa regulamentação, ela vai de encontro ou ao encontro de que está na LEP, secretário? A LEP, existe uma discussão. A LEP, no meu entendimento, na minha interpretação, a LEP, no artigo 13º, quando fala da assistência material, ela fala assim, essa assistência material é obrigação do Estado. Sim. Nos casos que o Estado não atende, aí pode haver abrir os mercadinhos. Então, a interpretação da LEP, os mercadinhos é em casos excepcionais, em casos que o Estado não dá assistência material. Isso foi discutido também quando a gente fechou. Por quê? Porque o Estado aqui, do Estado de Mato Grosso, ele dá essa assistência material, né? Então, inclusive, existe agora até uma discussão, um projeto de lei para mudar esse artigo, para excluir esse artigo da LEP. No Congresso Nacional. No Congresso Nacional. Uhum. Mas a existência do mercadinho na LEP é de forma excepcional, na minha interpretação. Só para ficar bem contextualizado, LEP é Lei de Execuções Penais. É o regimento que trata sobre as leis de dentro das unidades penitenciárias, né? Perfeito. Secretário, o senhor falou desse conselho que vai administrar esses mercadinhos, né? Esse conselho é formado por quem e para onde que seria revertido esse dinheiro arrecadado na venda desses itens? É isso que nós estamos tratando. O Conselho da Comunidade está previsto na Lei de Execução, né, na Lei de Execução Penal, que é uma lei federal que regulamenta todo o executivo de pena, prevê os conselhos da comunidade, que são membros realmente da comunidade, eleitos por um período, um mandato ali, geralmente de 2 anos, tem representantes de várias entidades, então é um conselho que faz a decisão e nós estamos regulamentando como que vai ser feito o pagamento, como que a margem de lucro que vai ser e a destinação do recurso, né? Esse recurso ele tem que ser revertido ali para melhoria das unidades prisionais, melhoria principalmente para as condições dignas, né? Para aquela pessoa que está privada de liberdade poder cumprir a pena de forma digna. Então, tudo isso nós estamos trabalhando para que possa ter essa transparência até mesmo na aplicação do recurso. Sempre quando a gente fala de unidade penitenciária, a gente lembra da PCE, que é maior do Estado. Mas em questão no interior, por exemplo, tem cadeias públicas que são geralmente menor, né? Como vai funcionar? Elas também vão ter, ou por exemplo, um número mínimo de pessoas presas para ter essas unidades, esses mercadinhos, né, que eles chamam? Vai ser regulamentado isso também, secretário?
Todas as unidades, né? Ela não tem exceção, não tem a serão questão todas contempladas. Todas terão a possibilidade, desde que o Conselho da Comunidade tenha interesse. Porque isso vai estar claro na lei que a administração ela só é permitida pelo Conselho da Comunidade. E, dependendo de algumas regiões, o Conselho da Comunidade não tem interesse. Né? Talvez pela quantidade de pessoas presas, talvez de fatores diversos. Né? Nós temos 41 unidades, então cada um com a sua peculiaridade. Então, cada conselho, aí já não é uma decisão do Estado, é uma decisão do Conselho da Comunidade. Tem o seu presidente, todos os membros, e aí vai ficar, né? Então a gente não sabe quantos ainda a gente não sabe, porque vai sair o decreto, e aí, consequentemente, vai ter as deliberações dentro dos conselhos para ver quantas, né, quem vai ter interesse. Então, a gente não sabe, mas fica discricionário da deliberação de cada conselho. Secretário, semestralmente o Ministério da Justiça divulga um relatório, né, sobre o sistema prisional do país. E segundo o último levantamento, que foi divulgado em janeiro deste ano, que leva em consideração o último semestre de 2024, Mato Grosso tinha 13.735 presos e um ano antes esse número era de 11.947. As vagas também cresceram, mas não acompanharam o mesmo ritmo, né? Hoje há um déficit, segundo esse relatório, de 281 vagas. Qual foi o motivo desse aumento, tanto das prisões e das vagas, né? E como que o Estado também está trabalhando para tentar reduzir essa diferença, essa falta de vagas? Há falta de vagas de fato, como esse relatório apontou, e por que houve esse crescimento do número de prisões também? Na avaliação do senhor, prender mais é o caminho aí também para tentar reduzir o crescimento das organizações criminosas? Perfeito, vamos lá. O Estado de Mato Grosso é o estado que mais investiu, principalmente nos últimos anos, que mais investiu em vagas, construção de presídios modernos, com automação, com monitoramento, dando com isso condições dignas para o cumprimento da pena, melhorando as condições de trabalho dos servidores. Em 2019, nós tínhamos aqui no estado apenas 6.000 vagas, né? E agora nós estamos com 13.000, já ampliando agora, nós vamos entregar o presídio de Barra do Garças, nós vamos iniciar a obra ali do Capão Grande, nós temos aí mais 2 presídios femininos, então já até o final do ano a gente vai superar novamente esse número de vagas. Então o estado de Mato Grosso é o estado que mais construiu, que está mais próximo à realidade do número de vagas. Então a gente vê inclusive nós estamos trabalhando dentro de um programa, a Pena Justa, né? Nós estamos fazendo aqui o plano estadual Pena Justa, que existe um plano federal. O estado de Mato Grosso é o estado que mais está próximo a suprir o número de vagas em razão desse investimento que se eu não me engano, o relatório anterior a esse feito apontava vagas não ocupadas, né, no sistema penitenciário. Qual que é o déficit hoje? Desculpa, Arthur. Qual que é o déficit? Esse é de dezembro, né, que eu citei. Isso. Nós estamos aí mais ou menos com 400, mais ou menos ultrapassando aí o número de 400. Mas nós estamos na iminência de entregar um presídio que já vai suprir essa deficiência. Nós estamos aí em reforma de alguns raios, que também já vai suprir. Nós vamos ter até o final do ano a entrega de mais um presídio ali, o Capão Grande. Nós vamos construir 2 presídios femininos. Então, o Estado está atento dentro de um planejamento estratégico para a gente poder acompanhar essa evolução das prisões, porque está aprendendo bastante. E nós temos um problema aqui, que nós temos muito presos provisórios, né? Nós temos aí, a média de 30 presos provisórios, né? Nós estamos... O relatório do Ministério fala, em dezembro, 5.738 presos provisórios. Então, nós estamos aqui com acima de quase 60% de presos provisórios. Então, essa é uma grande dificuldade para a gente também dentro da administração penitenciária. Muitos presos que estão aguardando a sua fase processual para verificar se vai ter a pena ali, né? Se vai ter uma pena de reclusão, se vai ser colocado em liberdade, qual o regime para ser cumprido. Então, a média nacional é em torno de 30%, nós estamos quase 60% de presos provisórios. Então, esse é um problema também.
Nós estamos trabalhando isso com a Defensoria Pública para acompanhar mutirões, estão sendo realizados com o próprio Poder Judiciário, né, para desafogar também esses processos, porque realmente nós estamos muito acima da média nacional. Então são circunstâncias, trabalho da polícia que vem realizando operações frequentes, aumentando o número. Polícia Civil aqui é uma das polícias que mais realiza operações policiais do Brasil. Então são uma série de fatores, né? Mas nós estamos dentro da administração penitenciária com o planejamento de várias entregas para suprir esse déficit que nós temos hoje aqui. Ô secretário, eu queria voltar um pouquinho agora sobre na questão de facções. Quando a gente vai na periferia, né, nos grandes centros aí da população daqui de Cuiabá, muito se fala, tem um jargão popular que muito se fala assim, tem algum problema, chama o comando que se resolve. Queria perguntar para o senhor, quem que manda no estado hoje? É Mato Grosso? É o poder público? Ou é o poder paralelo? São as facções criminosas? Com certeza é o poder público, né? Nós não temos aqui nenhum problema, igual alguns estados têm, de domínio de território, que força de segurança não entra. Como eu disse lá no início, nós temos o problema da atuação, desse crescimento das facções, não é um problema exclusivo que se limita à segurança pública. Né? Nós falhamos de alguma política pública, né? O Estado precisa estar presente, né? Nós precisamos da cultura, do lazer, talvez até da aplicação da lei mais rápida, né? Em pequenos conflitos, né? Que a gente sabe da realidade, que facção às vezes atua nessa resolução de pequenos conflitos num bairro. Então é uma discussão ampla, que vem a questão da atualização do nosso ordenamento jurídico, da aplicação mais rápida a resolução desses pequenos conflitos por parte do Poder Judiciário. O Estado está presente, principalmente os municípios, na assistência social, né? Porque é uma omissão. Às vezes a gente vê aí facção entregando cesta básica, ovo de Páscoa, é isso que a gente vê. Mas em nenhum desse bairro a polícia não entra, nós estamos presentes em todos. O que existe, o que precisa ser feito é uma discussão ampla do assunto. Né? Não é só um trabalho de segurança pública, não é só a polícia que vai resolver. Nós precisamos estar presente, o Estado está presente. Né? O Estado, quando eu falo, é só a parte cultural, só a parte social, o lazer, precisa chegar, oportunidade de trabalho. Né? Eu tenho aqui uma oportunidade de trabalho, a facção vender droga, o cara ganha R$5.000. E aí o Estado vai fornecer um salário mínimo. Então nós precisamos ter uma discussão ampla de políticas sociais, obviamente que continuar esse trabalho firme, esse trabalho que está sendo feito aqui do programa Tolerância Zero é importante para a gente poder fazer esse enfrentamento igual nós estamos fazendo, trazendo consequências positivas, resultados positivos na segurança pública, principalmente com a redução dos índices de criminalidade. Roubo, homicídio caíram. Então esse trabalho é importante, mas quando a gente fala de facção, do crime organizado, é uma discussão ampla que a gente precisa ter. Antes do senhor ser secretário, o senhor era delegado de polícia, né? Qual que é o recado que fica para aquelas pessoas que acham que essa facção vai resolver pequenos conflitos, igual o senhor disse? Qual que é o recado que o senhor deixa para quem acha que o crime organizado vai resolver problemas da sociedade? Olha, na minha visão, o grande recado é o seguinte, os faccionados são terroristas, né? E o terrorista, você fica preso, né? Se você cumpriu alguma coisa, se fez algum favor, se a facção deu alguma assistência, você está preso ali né? Você vai ter que pagar através de prática de crimes, você vai ficar preso. Né? Você não vai ter mais vida, vai virar um faccionado, né? Você não vai ter mais opção. Então não deve entrar, né? São terroristas, é assim que a gente tem que tratar, né? O Estado, né? É isso que eu falo, nós temos que fazer uma revisão do nosso ordenamento jurídico, né? Temos que tratar como terroristas, porque é isso que a gente vê. Não existe, começa o assédio numa cesta básica, começa com um presente, com alguma coisa, mas está enredando para o mundo do crime. Depois você não consegue mais sair.
né? Vão perseguir ou até você ir preso ou você morrer, né? Porque o caminho é sem volta, né? Isso, nós estamos até dando publicidade a isso. Entrou para o mundo do crime, entrou para a facção criminosa, ou é cadeia ou é cemitério, ou vai morrer ou vai ser preso pela polícia, não tem outra opção. Secretário, na avaliação do senhor, por que aumentar a punição, as penas, né, o rigor da lei, vai de fato vai impedir com que essas pessoas cometam um crime ou não entre para a facção criminosa, enquanto o Estado não consegue garantir esses outros direitos, o acesso à educação, às oportunidades de emprego? O senhor acredita que só a pessoa saber que tem uma pena mais dura, ela não vai cometer esse crime? Por que o senhor acredita nisso? Olha, são várias medidas, né, que nós temos que tomar para o enfrentamento às facções. Uma delas é o endurecimento, é a modernização do nosso ordenamento jurídico à realidade social de hoje. A nossa realidade, qual que é a nossa realidade social? É muito diferente de 5, 10 anos atrás. Então nós precisamos de um ordenamento jurídico atual, que acompanha essa crescente das facções criminosas, com leis duras, mas não é só isso que vai resolver. A discussão é muito mais ampla, mas nós precisamos de leis mais claras, mais duras. Não pode uma pessoa que é faccionada cometer uma série de crimes, cumprir ali alguns anos de pena, 1/6, 2/3 de pena, e já está num regime semiaberto, colocar uma tornozeleira eletrônica. O tratamento tem que ser diferenciado. Facções criminosas, faccionados, têm que ter um tratamento diferenciado, né? A nossa execução de pena, o nosso processo criminal tem que ser mais transparente, né? Existem muitas interpretações, existe uma lei muito benéfica hoje para faccionados. A execução de pena, ela precisa ser mais clara, mais dura. A pessoa tem que ter lá, pegou 20 anos, cumprir 20 anos, porque pega ali num júri, num tribunal de júri, 20 anos... Aí a sociedade não entende, cumpre 3 anos, está na rua. Então precisa ter um tratamento diferenciado, precisa ter um ordenamento jurídico adequado à nossa realidade social, precisa ser mais claro para que as pessoas possam entender, porque senão a gente fica desacreditado, o sistema de justiça criminal fica desacreditado por parte da população, em razão de interpretações, de leis benéficas. Então é essa a minha opinião com relação à atualização do nosso ordenamento jurídico. Mas, ressaltando que não é só esse problema. Nós temos que ter uma discussão muito mais ampla para fazer um enfrentamento sério, um enfrentamento eficiente das facções criminosas. Secretário, o senhor citou até a questão das tornozeleiras eletrônicas, né? Esse relatório do Ministério da Justiça também aponta que, em dezembro de 2024, eram 8.750 pessoas tornozeladas, né? Monitoradas por tornozeleira eletrônica. O estado de Mato Grosso ficando à frente até mesmo de São Paulo, que tinha 8.000 pessoas com tornozeleira. E também tem a questão da polêmica das audiências de custódia, que a pessoa é presa e solta no outro dia. O senhor acredita que acabar com esse sistema de monitoramento do uso das tornozeleiras e com as audiências de custódia seja também uma solução para mudar esse cenário e até mesmo essa imagem que a população tem de que a justiça não prende quem deve? A tornozeleira eletrônica aqui, ela é utilizada de várias formas, né? Controle de violência doméstica, no regime semiaberto. Então, nós temos até uma banalização da utilização das tornozeleiras eletrônicas. O que a gente precisa é melhorar esse processo. A gente tem já um planejamento de ampliar o regime semiaberto aqui no estado, para que a pessoa não saia do regime fechado e já coloque uma tornozeleira, que ele migre ali do fechado para o semiaberto. Então, nós já estamos com um planejamento nesse sentido para ampliar o número de semiaberto, da vaga no regime semiaberto aqui no estado. E nós estamos revisando, conversando isso. Nós temos um setor de alternativas penais, do monitoramento, conversando constantemente com o Poder Judiciário para que a gente possa ter uma razoabilidade na colocação, na aplicação dessa medida que é o monitoramento eletrônico. Então, nós já estamos com um planejamento nesse sentido para que a gente possa diminuir e ter efetividade daquela medida, para que a gente possa colocar uma tornozeleira eletrônica e realmente monitorar aquela pessoa, a gente ter condições técnicas
e até mesmo com efetivo razoável para que a gente possa atender e acompanhar de perto aquele processo, porque senão a gente coloca a tornozeleira em todo mundo e a gente não tem um controle. Isso passa um recado muito ruim também. A sociedade não entende, né? Então é isso que nós estamos, dentro de um planejamento, dentro de um diálogo com o Poder Judiciário, dentro de estudos, de técnicas para a gente poder chegar num ponto razoável da aplicação dessas medidas aqui. Isso não acontece também por falta das colônias penais aqui do Estado, secretário? Porque um dos objetivos da tornozeleira é substituir essa colônia que o Estado não consegue dar para a sociedade. Tem essa discussão de criar mais novas colônias penais para que não seja necessário o tanto de uso dessas tornozeleiras aqui no Estado? É o regime semiaberto. É o regime semiaberto que nós estamos ampliando. O regime semiaberto ele pode ser através das colônias agrícolas. A gente tem uma colônia, a gente está firmando parcerias com a iniciativa privada, com algumas associações, cooperativa, para que a gente possa ampliar esse número de vagas, para que a pessoa saia, o preso saia do regime fechado, passe para o regime semiaberto. Ali tem uma capacitação, uma profissionalização para que ele seja, a hora que ele for para o aberto, ser reinserido efetivamente para a sociedade. Então é isso que nós estamos ampliando, estamos buscando parcerias, estamos dentro de um planejamento, ampliar o semiaberto aqui no Estado. E, consequentemente, isso vai reduzir o número de monitorados, né? A tornozeleira eletrônica vai diminuir aqui com a ampliação de vagas no semiaberto. O senhor falou de banalização do uso da tornozeleira. O senhor acredita que há também até um movimento de status a quem usa essa tornozeleira, de pessoas em alguns grupos, né, da sociedade serem vistas melhor, digamos assim, ter um status por ter o uso da tornozeleira? Infelizmente, a gente vê alguns né? vídeos até de crianças brincando, né? Infelizmente. Fingindo que tem uma tornozeleira. Inclusive locação de tornozeleira eletrônica, né? Como assim? Existe a comercialização de tornozeleira eletrônica justamente para extorquir, para inibir, para um falso status, né? Porque isso é muito ruim, né? Porque isso é o recado. Quando você tem muita gente utilizando e você não tem um controle, infelizmente é isso que acontece, porque a tornozeleira eletrônica é justamente para você ter esse controle. Dependendo do horário, a pessoa não pode nem estar na rua, não pode estar no estabelecimento comercial, ele tem que estar na sua residência. Então é isso, né? Isso eu não estou nem falando, não é o caso de Mato Grosso, é a realidade nacional. Né? Então nós temos que ter, o sistema ele tem que funcionar, é um monitoramento, né? E nós temos várias problemáticas referente à tornozeleira eletrônica, o acompanhamento, que hoje as forças de segurança não têm o acompanhamento, né? Um policial civil, um policial militar, ele não acompanha, isso o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, proibiu. Então, tudo isso é muito ruim para o acompanhamento, para o monitoramento dessa pessoa que está com tornozeleira eletrônica. Doutor, no dia que foi lançado o programa Tolerância Zero, o hoje desembargador Deusdedit disse, e quando ele era procurador, que ele defendia que o Estado monitorasse no parlatório a conversa entre preso e advogado. O senhor acha que essa medida pode contribuir para diminuir o número ou acabar com o número de pessoas que entram nas unidades com celular ou ilícitos, como o senhor disse? Olha, nós vivemos num Estado democrático de direito, onde tem leis, né? A gente não pode fazer esse acompanhamento, né? Porque tem que ter autorização judicial, a lei fala isso, né? Os parlatórios, ele precisa de autorização judicial. Então, obviamente que dentro de uma investigação, dentro de um contexto, né, se a Polícia Civil, por exemplo, Polícia Federal, as polícias investigativas entenderem, eu acho que sim, que é válido, mas desde que cumpra a lei, faça a representação judicial, que tenha uma autorização judicial para fazer aquele acompanhamento naquele caso concreto, né? Mas a gente tem que cumprir a lei não permite. Essa lei que regulamenta o raio de segurança máxima, ela permite um monitoramento, inclusive com áudio, das celas e dos ambientes, mas não do parlatório. O parlatório tem o direito dos advogados, né, o Estatuto da OAB,
E aí tem que seguir o trâmite, né, dentro do Estado Democrático do Direito, tem que ter autorização judicial para tanto. Secretário, a gente já está chegando ao final, já está quase aí no tempo, mas eu quero só aproveitar a oportunidade de falar rapidamente sobre o efetivo, né, da secretaria, das pessoas, dos servidores que atuam nas unidades penitenciárias. Recentemente, o governador nomeou, né, convocou 57 agentes socioeducativos. Hoje, qual que é o número desses agentes? É um número já suficiente? Há previsão de novas convocações nos próximos meses? O governador Mauro Mendes, ele nomeou muitos policiais penais, agentes do socioeducativo. Só para vocês terem uma ideia, o agente socioeducativo praticamente dobrou o número de pessoas, né? Então, no período aí de 6 anos, ele chamou muitos policiais penais, muitos agentes do socioeducativo, e é importante, a gente falou muito do sistema penitenciário, a gente lembrar que a Secretaria de Justiça, ela tem um sistema do socioeducativo e política sobre drogas, nós temos a Fundação Nova Chance dentro da estrutura da Secretaria. A Secretaria também criou ali uma estrutura de inteligência e de corregedoria, que é muito importante também para que a gente possa avançar dentro do nosso planejamento. E em todos os setores nós tivemos a ampliação do efetivo. Nós tivemos aí várias nomeações do sistema penitenciário e do socioeducativo. E hoje nós temos um número razoável para que a gente possa atender com tranquilidade a demanda. Os concursos estão vencendo agora e nós já estamos preparando, planejando para um novo chamamento, um novo certame aí para que a gente possa sempre ter, né, dentro de um planejamento, essa adequação, o efetivo adequado à nossa demanda, à nossa realidade. Previsão de edital nesse concurso que está sendo preparado? Nós estamos trabalhando, ainda não temos ainda, porque vai depender ainda de outras secretarias, né, da Secretaria de Planejamento, mas nós já estamos trabalhando em razão do vencimento desse concurso. Essa questão dos servidores aí, Cuiabá hoje veio à tona aí um caso de um policial que é suspeito de assassinar a esposa, e veio à tona ontem também até na Câmara Municipal a questão de saúde mental para os policiais militares. A Sejus, ela acompanha essa questão da saúde mental dos policiais penais, que a gente vê alguns casos aí até de suicídio. Eu queria ver se ela acompanha, a Secretaria tem dado todo o suporte aos agentes nesse sentido. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Desculpa, secretário, até complementando, esse relatório do Ministério da Justiça aponta 32 psicólogos, 2 psiquiatras e um terapeuta, né, dentro da Sejus. É suficiente para atender também essa demanda? Olha, assunto muito importante, né? A gente cuidar da saúde mental dos nossos policiais. Realmente isso é um problema, nós estamos atentos, nós temos vários programas dentro da Secretaria de Justiça, inclusive um programa muito bacana em parceria com o Ministério da Justiça, o Escuta SUSP, que é um programa voltado à saúde mental dos nossos servidores, dos nossos policiais, com sigilo no atendimento, com a possibilidade do atendimento por telemedicina, né, porque o policial ele tem essa grande barreira de buscar ajuda. Então, a gente tem todo esse acompanhamento, esse atendimento e está surtindo efeito, né? Nós estamos preocupados, atentos e com programas voltados à saúde mental, à qualidade de vida dos nossos profissionais. Ótimo. Para a gente finalizar, secretário, o senhor acredita que com todas essas medidas do Tolerância Zero, a volta da Sejus, o cidadão mato-grossense já está se sentindo mais seguro? Além de estar mais seguro, tem essa sensação de segurança no nosso estado? Com certeza, porque o trabalho ele está surtindo efeito, né? Os números estão aí, redução de homicídios, naquelas regiões sensíveis, igual a gente escutava muito em Sorriso, Cáceres, houve a redução, né, dos homicídios, dos crimes graves, dos roubos, em todos os índices, subtração de veículos, crimes patrimoniais. Isso tá, né, isso já está, os resultados já estão aparecendo, principalmente com a redução dos índices de criminalidade. O estelionato tem caído, nós estamos com controle das nossas unidades prisionais, e isso já é possível, né? Esse reflexo, a sensação de segurança já é perceptível por parte da população. E, obviamente, que nós não estamos satisfeitos, né? Nós estamos acompanhando esse dinamismo da criminalidade organizada aqui no nosso estado, dentro de um planejamento estratégico, operacional e investigativo, dentro de uma integração entre as forças de segurança, com trabalho de inteligência,
né? Crime organizado, facção criminosa trabalha de forma integrada, buscando a descapitalização, o enfraquecimento financeiro, e é isso que está sendo feito, né, por parte das polícias repressivas, principalmente por parte da Polícia Civil, Polícia Militar na rua, controle das nossas unidades prisionais, e com certeza essa sensação já está sendo sentida, né, pela nossa sociedade. E nós estamos trabalhando cada dia para que a gente possa trazer mais tranquilidade, mais segurança para o cidadão de bem que precisa e merece. Bom, secretário Vitor Hugo, muito obrigado. Foi uma conversa muito boa. Muito proveitosa. Um bom pontapé, né, Luiz, para o nosso novo estúdio. A gente agradece muito a disponibilidade do senhor. A gente sabe que é muito trabalho e tirar um tempinho assim para conversar com a gente é muito difícil. Mas, enfim, a gente vai ter, com certeza, outras oportunidades também para conversar com nossos espectadores e apresentar os resultados da Secretaria de Justiça. Muito obrigado, até uma próxima. Eu que agradeço, estou muito feliz e honrado por inaugurar aqui o espaço. A conversa foi muito boa, uma oportunidade de a gente falar um pouquinho do trabalho da nossa secretaria, essa secretaria nova, da gente prestar conta à sociedade. Então, eu que agradeço o espaço, a oportunidade, estamos sempre à disposição e muito obrigado. Ótimo. Luiz, muito obrigado aí pela ajuda, por ter estado comigo aqui nessa estreia do novo estúdio e até uma próxima. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço, doutor, também pela disponibilidade. Se sabe que precisar, só chamar. Agora está mais perto ali, né, da redação. Não precisa nem sair do local, né? Ótimo. E você acompanha a repercussão deste episódio no nosso portal, é olhardireto.com.br. Segue a gente também nas redes sociais, em qualquer uma delas é Olhar Direto Oficial. Eu vou ficando por aqui e volto na próxima semana com mais um papo reto e direto. Tchau, tchau.